eu não vi você aí. Hoje vamos começar nosso tópico de Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi marcada pelo início da modernidade e fim da contemporaneidade. A economia francesa estava atrasada em relação à Inglaterra, hoje ainda era agrária. E a França estava gastando muito dinheiro com guerras, roupas caras e comidas. A França vivia um antigo regime, que era governado por um rei absolutista que usava o argumento direito divino dos reis. A França, em 1789, vivia um período de feudo capitalismo. A sociedade era estamental, ou seja, não tinha mobilidade social. O terceiro estado pagava as contas dos nobres e dos reis, que era o primeiro e segundo estado. A grave crise econômica sofrida na França na década de 1780 conduziu o país a uma emergente reforma política. Ao longo dessa década, vários ministros tentaram ampliar a cobrança de impostos para assim reverterem o quadro crítico do país. Somente em 1789, durante o mandato do ministro Necker, que as autoridades reais puderam abrir a porta para o movimento reformista, dando início aos Estados Gerais, que reformaram um novo conjunto de leis. A população foi dividida em três grupos, sendo estes o primeiro estado formado pelo clero, o segundo estado formado pela nobreza e família real e o terceiro estado por todo o resto da população. Os dois primeiros estados queriam voto por estado e o terceiro queria voto por cabeça, sendo este a maioria da população. O terceiro estado, indignado com tal situação, decidiu forçar a entrada de alguns dos para conseguir um conjunto de leis políticas e sociais. O terceiro estado, com certa opressão aos dois primeiros, conseguiu um conjunto de reformas políticas e administrativas. Segundo essa opressão exercida pelo terceiro estado, Luís XVI pensou em dissolver os Estados Gerais. Porém, ao essa informação ser propagada, eles se reuniram numa sala do jogo da Bela e tentaram se reunir formando uma nova Assembleia Nacional. Sem ter mais opção, o rei Luís XVI decidiu aceitar o que o terceiro estado pedia. Porém, este foi cada vez mais perdendo poder de novo e de novo, até não ter mais nada. A Assembleia Nacional Constituinte deu início em 1789 e finalizou em 1791, a qual era considerada um dos primeiros passos que levariam eventualmente ao fim da monarquia francesa e ao início da República. Durante o movimento, houve a abolição de voto por estamento e deu condições para que novas práticas fossem fixadas ao contexto político francês, contando com a intensa participação da burguesia e dos camponeses, foi o que gerou maior força revolucionária. Houve implantação de novas leis, garantindo os privilégios nobiliários abolidos, trazendo maior igualdade de direitos entre os franceses. Em 1791, uma nova Constituição começou a vigorar na França. O governo passaria a ser comandado por uma monarquia constitucional, comandada pelos três poderes, que são legislativo, executivo e judiciário. A antiga união de terceiro estado agora não seria mais a mesma. Já os integrantes da Assembleia, antes mobilizados em torno do terceiro estado, agora se dividem em dois novos grupos, que são os jacobinos e os girondinos. Os jacobinos, que eram radicais, integrados por setores da pequena e média burguesias. Já os girondinos, compostos por integrantes da alta burguesia. Sendo assim, foram eles que comandaram as reformas da nova monarquia constitucional. Com isso, foram em busca de apoio de outras monarquias nacionais. Assim, o rei Luís XVI tentou fugir do país, sendo descoberto na cidade de Vernes, na França.
E por fim, a invasão dos impérios austríacos e prussianos em 1792 motivou a convocação do povo às armas, liderados por Danton, Robespierre e Marat. O exército popular ordenou a execução de membros da nobreza. Assim, a república foi instituída, com a criação da chamada Convenção Nacional. E então, os jacobinos ganharam grande apoio político e o rei Luís XVI, considerado traidor, foi condenado à morte. Vê se entende, hein? O termo Queda da Bastilha diz respeito a um evento de enorme significado simbólico, ocorrido em 14 de julho de 1789, no contexto de agitação política, social e econômica na França. Nesse triênio, a sociedade era rigidamente dividida em 3 estamentos. O primeiro estado, composto pelo clero, o segundo, pelas famílias nobres, e o terceiro, pela ralé, pelas pessoas mais pobres, que eram 98% da população, incluindo a burguesia, os comerciantes, os artesãos e os mais pobres de todos os camponeses. Neste modelo tão hierarquizado, apenas o terceiro estado pagava os impostos, tendo que arcar inclusive com taxas remanescentes do feudalismo. Houve a Assembleia Constituinte. Luís XVI aceitou, mas depois quis dissolvê-la com seus soldados. A notícia repercutiu por toda Paris, causando uma grande revolta entre a população pobre, que é o terceiro estado. Nas primeiras horas do dia 14, uma multidão, formada por principalmente operários, artesãos e pequenos lojistas, invadiu os arsenais do governo e tomou posse de mais de 30 mil mosquetes, que é um tipo de arma, uma espingarda, partindo a seguir em direção à antiga fortaleza da Bastilha. Tendo suas origens ainda no século XVI, a Bastilha funcionara como uma fortaleza e prisão dos inimigos do rei, mas no século XVIII encontrava-se praticamente desativada, funcionando mais como um depósito de armas do Estado. Na ocasião de sua tomada, ela continha apenas 7 prisioneiros. Em Paris, a Assembleia, que agora contava com poucos membros dos setores mais conservadores, visto que o voto por cabeça, e não mais por estado, entrava em vigor, passou a preencher o vazio do poder que havia sido criado. Uma de suas primeiras decisões foi estabelecer uma capa de princípios para nortear as novas decisões, como o poder legislativo autônomo e que representaria, em princípios, os interesses da população. Foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 26 de agosto de 1789. A declaração reconhecia a existência de direitos naturais, como a liberdade, a propriedade e a resistência à opressão, que deveriam ser conservados pelos governos e pelas associações políticas. O documento afirmava ainda a igualdade de direitos, porém reconhecia a manutenção de distinções sociais baseadas no princípio da utilidade comum. Nas palavras do historiador Eric Hobsbawm, esse documento é um manifesto contra a sociedade hierárquica de privilégios, mas não um manifesto a favor de uma sociedade democrática e igualitária. Como consequência dessa declaração, foi votado o fim dos privilégios da nobreza. E já em 1790, a Assembleia promulgou a Constituição segundo o plano. Em 1791 foi promulgada a Constituição, determinando a nova ordem política e institucional da França. O país tornava-se uma monarquia constitucional com a preservação de Luís XVI no trono. O poder judiciário seria formado pela rede de tribunais existentes no país. A grande novidade, no entanto, foi a existência de um poder legislativo autônomo, exercido pela Assembleia Nacional, com deputados eleitos a partir do voto censitário, ou seja, praticado apenas por indivíduos com determinada renda. A fase do terror foi a fase mais cruel da Revolução Francesa. Liderada pelos jacobinos, ela aconteceu de 1792 a 1794. Teve início em setembro de 1792, com o massacre de centenas de monarquistas que estavam presos. Em 1792, os revolucionários, que eram jacobinos, lideraram a revolta popular, que tirou Luís XVI do trono e tirou vários ministros da França. Em setembro de 1792, foi estabelecida a Convenção Nacional, que tinha como objetivo modificar as leis atuais da França.
Sendo que nessa convenção houve um forte conflito de interesses entre os jacobinos e os girondinos. Na convenção, os jacobinos usaram o poder para declarar Luís XVI, o rei da época, de traição e sentenciá-lo por morte de guilhotina. Na Convenção Nacional, os jacobinos, liderados por Robespierre, tomaram uma série de medidas que incomodaram bastante os girondinos. As medidas radicais não pararam por aí. Vários jacobinos mataram vários girondinos. Então, os jacobinos chegaram no seu auge, matando cerca de 40 mil pessoas em 1793. Em 1794, Robespierre e seu grupo perderam vários apoiadores jacobinos pelos atos de extrema violência. Sem apoio militar, foram dominados pelos girondinos. Robespierre foi preso e condenado à execução na guilhotina em 1794. Terminava assim a fase do terror na Revolução Francesa. O Diretório, criado em 1795, marcou a retomada de poder dos girondinos na condução do processo revolucionário francês, aproveitando toda a estabilidade política deixada pelos radicais que capitaneavam a convenção. A alta burguesia conseguiu reassumir o país, promovendo reformas que deram fim às medidas populares criadas anteriormente. Entre as primeiras medidas tomadas, o novo governo criou uma constituição que colocava os 5 integrantes à frente do poder executivo. Estes membros do chamado diretório seriam escolhidos por meio da votação do poder legislativo, que anteriormente era usado o voto censitário. Essas medidas foram criadas para evitar uma possível radicalização do poder. A composição do cenário político tomou outra forma, onde os girondinos ficavam ao centro da Assembleia, os realistas ficavam à direita e os jacobinos, que eram a minoria, ficavam à esquerda. Nessa transição, tentou-se voltar à monarquia através de um coro. Contudo, um jovem militar chamado Napoleão Bonaparte foi responsável por conter a trama que colocou a revolução sob ameaça. Depois de todas essas confusões da Assembleia, com Napoleão, os jacobinos, os girondinos e os realistas, o cenário de vitórias de guerra na parte europeia ficou muito melhor e Napoleão aproveitou esse momento para poder aplicar um golpe de Estado.